Vamos falar agora sobre moralidade e moralismo, que não são exatamente a mesma coisa, apesar de comumente as pessoas tomarem como expressões sinônimas. E vamos começar com moralidade. A definição que nós vamos encontrar de moralidade no dicionário Michaelis é qualidade do que é moral, conformidade de uma ação ou doutrina com os preceitos da moral sã. E uma segunda definição, ainda dentro do dicionário Michaelis, moralidade é o caráter moral das pessoas, conduta regular. Agora, segundo o filósofo espanhol Adolfo Sánchez Vázquez, enquanto a moral designa o conjunto dos princípios, normas, imperativos ou ideias morais de uma época ou de uma sociedade determinadas, moralidade se refere ao conjunto de relações efetivas ou atos concretos que adquirem o significado moral. A moral, para Sánchez Vázquez, estaria em um plano ideal. A moralidade, no plano real. A moralidade seria um componente efetivo das relações humanas concretas entre os indivíduos e a comunidade. A moralidade constituiria um tipo específico de comportamento dos homens e, como tal, faria parte da sua existência individual e coletiva. Por moralidade, portanto, pode-se entender o comportamento adequado às normas morais, comprometido com a preservação da vida em sociedade. Pessoas cujas ações promovem e dignificam a vida humana são chamadas de moralizadores, o que é bem diferente de moralista. Vamos ver melhor então o que é moralismo e moralista. Moralismo, voltando ao dicionário Michaelis, é um sistema filosófico que se ocupa exclusivamente da moral, e moralista é quem escreve sobre ou preconiza preceitos morais. Porém, é comum o uso dos termos moralismo e moralista para indicar uma visão deturpada da moral, ou seja, uma postura de intolerância com relação ao comportamento dos outros, mesmo quando esse comportamento não traz prejuízo à vida em sociedade. O moralismo pode estar relacionado ao apego a valores antiquados, como os relacionados à sexualidade da mulher, por exemplo. Mulheres deveriam casar sem qualquer experiência sexual. Ou por garantirem privilégios a determinados grupos sociais, como o machismo, que é um conjunto de valores que garantem ao homem o domínio da relação sobre a mulher. Também pode resultar da confusão entre valores morais e valores religiosos, que são coisas completamente diferentes, mas essa confusão é algo muito comum. O moralismo não raramente está relacionado a práticas de intolerância e preconceito, pois não garante o viver bem em sociedade. Pelo contrário, segrega e cria transtornos psicológicos e existenciais, além de barreiras sociais entre pessoas e grupos sociais. A força do moralismo vem exatamente da apropriação indevida da moral, que é utilizada para servir a falácias de pessoas, que infelizmente deveriam, mais que outras pessoas, servir ao bem comum, como lideranças políticas ou religiosas e gestores. O vídeo a seguir indica uma postura moralista, entendendo que a moral está diretamente relacionada à dignidade humana. É possível considerar imoral qualquer prática que traga prejuízos a outro ser humano. Apesar de conter uma admoestação religiosa, o discurso presente no vídeo não deixa de ser moralista, pois está relacionado à forma como conduzir as relações entre as pessoas dentro da sociedade, mesmo que seja uma sociedade familiar. O curioso é que o discurso é realizado em defesa da mulher, diante do abuso da autoridade do homem. Bom, vamos ver o vídeo. أن الزوج لو أراد أن يستخدم الضرب في علاج زوجته يجب ألا يكون أمام الأبناء، يكون فيما بينه وبينها، وبالشروط التي قلناها، أنه لا يدمي ولا يترك أثرا على الجسد،
نعم. ويتوقع الوجه والأماكن الخطرة بالنسبة للجسد. نعم. بالنسبة لحدود الباب كما قلنا لا يكون مدميا، لا يكون فيه كسر، لا يضرب الوجه، لا يترك أثرا. إذا تعدى هذا فقد تعدى حد الله عز وجل. نعم. وإذا وجدنا ضرر فحينئذ يجب أن يضمن ما فعل، لأنه ليست المرأة عنده سلعة نعم. ويستطيع أن يفعل فيها ما يشاء، لا. نعم. وإذا كانت المرأة سكتت عن حقها نعم. فليس معنى ذلك أن الله عز وجل يسكت عن حقها يوم القيامة. Como eu disse, o vídeo é curioso, e ele é feito em defesa da mulher. Dentro da lógica daquela sociedade, dentro dos valores daquela sociedade, não há nenhum problema do marido dar um corretivo, inclusive físico, na esposa. Agora, a imoralidade estaria no excesso desse corretivo, no excesso da violência. Mas é moralmente aceito que o marido possa castigar a esposa. Fatores que contribuem para uma visão moralista ou deturpada da moral. O vídeo que acabamos de assistir é um exemplo de moralismo. E é moralismo porque é uma visão deturpada da moral. A moral deveria preservar a vida em sociedade. E na situação em questão, alguém está sofrendo violência, e uma violência legitimada pelos valores da sociedade. E como eu disse, o vídeo é curioso. E é curioso exatamente porque ele é realizado, o discurso é realizado exatamente para proteger a mulher. Se moral e moralidade têm a ver com a preservação da vida em sociedade, essa é a finalidade da moral, quais são os fatores que contribuem para uma visão moralista ou deturpada da moral? A deturpação da ideia de moral, ou da ideia da preservação da vida em sociedade, e de moralidade, a ação concreta do indivíduo moral, se inicia pela não compreensão ou simples negação de que os homens são distintos e não diferentes. Pois essa crença de que os homens são diferentes favorece o aparecimento de várias formas de preconceito. Tratar o outro como diferente é lhe negar a humanidade, é tratá-lo como coisa. Um ser humano, ele é diferente de uma porta, é diferente de uma bola, de uma pedra, que são coisas, ou de outras formas de vida, que por mais que devam ser respeitadas, não são vidas humanas. Deve-se olhar o outro como um outro eu, distinto de mim, mas não diferente. Um outro eu que, como eu, sofre, alegra-se, possui sonhos, cria expectativas. Vejamos agora alguns exemplos das consequências da não compreensão entre distinção e diferença. E vamos começar com o preconceito religioso. Apesar de a Constituição Federal Brasileira promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, e considerar inviolável a consciência de crença e a liberdade de culto, são comuns os casos de preconceito ou de imposição de determinados valores religiosos à sociedade, ignorando a existência de outros credos religiosos ou mesmo a liberdade do indivíduo de não crer em qualquer divindade. Essa conduta de intolerância religiosa é designada como fundamentalista. Vejamos um exemplo de intolerância no Brasil atual. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Vila da Penha, Rio de Janeiro. Kailane, de 11 anos, está voltando do candomblé com a avó Kátia, que é mãe de santo. De repente, insultos partem de dois homens. A avó conta. Eles levantaram a Bíblia e começaram a chamar de diabo, macumbeira e gritar: vai para o inferno, Jesus está voltando. Uma pedra atirada pelos agressores atingiu a cabeça da menina Kailane Campos, que disse ao jornal Extra: continuo na minha religião, na minha fé, mas não saio mais de branco. Tenho medo de morrer. Esse não foi um ato isolado.
a antropóloga Sônia Giacomini e a historiadora Denise Pini Fonseca publicaram um estudo de 20 meses com 840 terreiros de religiões de origem africana. No livro, A Presença do Axé Mapeando Terreiros no Rio de Janeiro, se informa: 430 dos 840 terreiros, pouco mais da metade, já foram alvo de agressões. São agressões verbais e físicas, apedrejamentos, ameaças de expulsão do bairro, destruição de imagens e até incêndios. O secretário de Segurança do Rio, José Beltrame, definiu o caso Kailane. É intolerância religiosa e isso não podemos aceitar. Intolerância que tem se repetido há mais de 2 décadas e em crescente no Rio, na Bahia, São Paulo, Pernambuco, Maranhão, Minas, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Brasil afora. Criado em 2011, o serviço Disque 100 da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência já recebeu centenas de denúncias a respeito. Há uma semana, na Câmara, dezenas de deputados suspenderam a sessão, rezaram o Pai Nosso e deram vivas a Jesus dentro do plenário. Isso na presença do presidente da Câmara. Eduardo Cunha defende urgência na votação de lei que pune com até 8 anos de cadeia algo definido como cristofobia. O que tem a dizer tal e tais deputados, sempre tão ativos, sobre insultos e pedra atirados contra a menina Kailane e sua avó por serem do candomblé? Ou barulho de ocasião e factoides, ou estrondoso silêncio. Qual o significado disso diante da onda crescente de agressões e intolerâncias várias e muitas? Boa noite. É imprescindível que o Estado seja laico, pois deve garantir direitos de todos, de maiorias e de minorias, indistintamente. São temerárias certas iniciativas políticas de contemplar ou práticas políticas que se aliam a determinados interesses religiosos ou que se constituem numa iniciativa de unir Estado e religião. Todas as vezes em que o Estado e uma determinada religião estiveram unidos, o resultado foi arbítrio, intolerância e violência contra o ser humano. Os que foram vítimas da Inquisição cristã e do fundamentalismo praticado por grupos extremistas como o Talibã e Estado Islâmico, e a menina Kailane, vítima da intolerância mostrada no vídeo, sentiram no seu corpo e no seu psicológico as consequências do preconceito religioso. O preconceito racial. O fundamento do preconceito racial é a negação da humanidade do outro. Olha-se para o outro não como um ser humano, mas como uma coisa, uma mercadoria. O termo utilizado no mercado de escravos, lá no período colonial brasileiro, era peça. O negro não era vendido como um ser humano, era como se fosse um objeto, um animal. Era uma peça, mas não era um ser humano que estava sendo vendido. Infelizmente, o preconceito racial ainda é uma realidade em muitos países, inclusive no Brasil. Na realidade atual, índios, judeus, árabes, negros, curdos, aborígenes e tantos outros grupos humanos têm a sua humanidade e direito à alteridade negadas. Alteridade é uma palavra muito bonita. Alteridade significa o reconhecimento do outro como sendo um outro eu. A ONG britânica Oxfam publicou um estudo afirmando que 1% da população mundial irá concentrar mais de 50% da riqueza. Por outro lado, segundo dados do Banco Mundial, divulgados em agosto de 2008, 1,4 bilhão de pessoas vivem abaixo da linha de pobreza. Isso significa que praticamente 25% da população mundial não consome a quantidade diária necessária de calorias. Muito menos possui acesso a bens sociais como saúde, educação, moradia digna, esgoto, água potável, lazer, etc. O preconceito, nesse caso, manifesta-se na condição de invisibilidade dessa população marginalizada, pois sua existência é ignorada pela maior parte da sociedade civil e pelas políticas de Estado. E essa imagem é um retrato fiel desse preconceito social. Qual a relação entre moralismo e alienação?
Nós poderíamos falar de outras formas de preconceito, como os de gênero, de orientação sexual, étnico e cultural. Porém, preconceito, apesar de ser um elemento dessa unidade, não é o tema principal, mas sim o direito e principalmente a moral. O que importa é que toda e qualquer forma de preconceito pressupõe a negação da alteridade do outro, a recusa em aceitar que o outro é um outro eu e não uma coisa. Negar a alteridade do outro significa negar sua humanidade, rejeitando algum elemento que no contexto das relações humanas é fundamental. Negar a alteridade é alienar, e alienado é a pessoa que perdeu a posse de algo, que no caso da moral podemos exemplificar da seguinte forma: o preconceito contra a pessoa homoafetiva implica no desejo de aliená-la, de lhe tirar a posse da realização sexual. O preconceito racial implica em alienar aquele que é vítima de sua humanidade. O preconceito social implica em alienar grupos sociais da igualdade e do direito aos bens socialmente produzidos. O preconceito religioso significa alienar o crente de sua liberdade de fé. Agora, se todo preconceito é uma forma de violência contra a humanidade do outro, na medida em que é aliena de sua humanidade ou de parte dela, como é que muitas pessoas podem pactuar com esse comportamento odioso e achar que estão agindo de maneira justa e correta? Existe uma resposta para isso. Pactuam por razões ideológicas. Agora a pergunta: o que é ideologia? A filósofa brasileira Marilena Chaui define ideologia da seguinte maneira: ideologia é um conjunto lógico, sistemático e coerente de representações, de ideias e valores, e de normas ou regras de conduta, que indicam e prescrevem aos membros da sociedade o que devem pensar e como devem pensar, o que devem valorizar e como devem valorizar, o que devem sentir e como devem sentir, o que devem fazer e como devem fazer. Ela é, portanto, um corpo explicativo e prático, de caráter prescritivo, normativo, regulador, cuja função é dar aos membros de uma sociedade dividida em classes uma explicação racional para as diferenças sociais, políticas e culturais, sem jamais atribuir tais diferenças à divisão da sociedade em classes, a partir das divisões na esfera da produção. Pelo contrário, a função da ideologia é de apagar as diferenças, como as de classes, e de fornecer aos membros da sociedade o sentimento da identidade social, encontrando certos referenciais identificadores de todos e para todos, como, por exemplo, a humanidade, a liberdade, a igualdade, a nação ou o Estado. A ideologia, dentro de uma sociedade, se manifesta em diversas formas de existir e de se propagar, mas sempre garantindo privilégios em detrimento da humanidade. Vejamos alguns exemplos. A ideologia, ela pode se manifestar em regimes autoritários, quer de direita ou de esquerda. Em seu auge, o nazismo se impôs pela crença na superioridade da raça ariana, obviamente alimentada pela propaganda de Estado. No modo de vida de uma sociedade, quando predomina o consumismo, ideologia de natureza econômica, valoriza-se o poder de compra acima dos valores humanos. As pessoas são importantes na medida em que têm poder de consumo, pois demonstram esforço no trabalho e iniciativa, ao contrário dos mais pobres. Hoje, todos aqueles que se dedicam ao estudo da ideologia concordam que os meios de comunicação de massa possuem um papel fundamental na manutenção e difusão de valores que, na quase totalidade das vezes, homogeneizam ao invés de contemplar a diversidade.